Olhe para este homem. À primeira vista você vê um colosso de músculos, um mapa de tinta preta e vermelha gravado na pele, um rosto que carrega cicatrizes de quase 100 batalhas profissionais. Mas, sob a superfície de The Snowman, existe um mestre em psicologia, um filósofo das barricadas e um homem que decidiu rasgar seu passaporte para renascer em uma terra que o mundo ocidental aprendeu a temer. Como um psicólogo familiar de Washington tornou-se um dos rostos mais reconhecíveis da propaganda política russa? Como um anarquista que pichou o Capitólio acabou ocupando uma cadeira no parlamento de uma potência estrangeira? Esta não é apenas uma história sobre socos e finalizações. É a crônica de uma metamorfose radical. A jornada de Jeff Monson, o homem que desafiou o FBI, o UFC e a própria identidade americana para encontrar um sentido no frio do leste. Tudo começou em 1971, em Olímpia, no estado de Washington. O jovem Jeffrey William Monson não era o típico brigão de rua. Ele era um observador. Enquanto seus contemporâneos buscavam apenas a glória atlética, Jeff buscava a compreensão da psique humana. Ele mergulhou nos livros, conquistando um bacharelado e, mais tarde, um mestrado em psicologia infantil e familiar. Por anos, sua voz não era usada para gritar em arenas, mas para acalmar crises em consultórios de saúde mental. Mas o wrestling estava em seu DNA. Competindo na elite da Divisão 1 da NCAA, ele descobriu que o tapete de luta era o único lugar onde a teoria psicológica encontrava a realidade bruta. Foi nessa intersecção entre o intelecto e o instinto que ele descobriu o jiu-jitsu brasileiro. Em 1999, o mundo do grappling foi abalado. Um americano baixo, troncudo e desconhecido chegou ao ADCC em Abu Dhabi e, como uma tempestade silenciosa, finalizou 4 gigantes brasileiros em sequência. O apelido Snowman nasceu ali. Ele era branco, frio e quanto mais a luta durava, mais ele crescia sobre seus oponentes, soterrando-os sob uma pressão insuportável. Nos anos 2000, o octógono do UFC tornou-se seu escritório. Monson não era o lutador mais rápido, nem o que batia mais forte, mas ele era um mestre do estrangulamento norte-sul, uma técnica tão sufocante quanto suas convicções políticas que começavam a florescer. Enquanto escalava o ranking dos pesos pesados, Jeff devorava livros de autores anarquistas. Ele não via o octógono como um fim, mas como uma plataforma. Em 2006, ele atingiu o topo, uma disputa de cinturão contra o gigante Tim Sylvia. Foram 5 rounds de uma guerra de desgaste. Monson perdeu por decisão, mas a verdadeira derrota, para ele, foi perceber que o esporte que amava era movido por engrenagens capitalistas que ele desprezava. Sua rebeldia deixou de ser interna e tornou-se pública. Em 2009, o ativista atropelou o atleta. Jeff usou uma lata de spray para pichar símbolos anarquistas nas colunas de mármore do Capitólio de Washington. O ato foi um protesto contra a guerra e a desigualdade, mas o preço foi alto. O FBI não viu apenas um vândalo, viu um indivíduo com treinamento militar e influência internacional promovendo ideologias de ruptura. Jeff Monson entrou no radar da inteligência federal, sendo monitorado como uma possível ameaça interna. Ele estava em guerra com o seu próprio governo. Com as portas se fechando nos Estados Unidos e o corpo sentindo o peso da idade, Jeff Monson olhou para o Oriente. Em 2011, ele enfrentou a lenda russa Fedor Emelianenko em Moscou. Monson foi castigado. Sua perna foi destruída pelos chutes de Fedor, ele mal conseguia ficar de pé, mas ele se recusou a cair. Ele lutou até o último segundo, perdendo por pontos, mas ganhando o coração de uma nação. Naquela noite, o público russo viu algo que os americanos pareciam ter esquecido, a dignidade no sofrimento. Vladimir Putin, presente na arena, ligou pessoalmente para Monson para parabenizá-lo por sua coragem. O Snowman percebeu que na Rússia ele não era o anarquista perigoso vigiado pelo FBI, ele era o guerreiro de alma pura. Começava ali um namoro geopolítico que mudaria sua vida para sempre.
Ele passou a lutar em vilarejos remotos da Sibéria, em arenas lotadas em São Petersburgo, e a cada viagem, sua conexão com a cultura russa se tornava mais profunda. A transformação completou-se em 2018. Jeff Monson recebeu a cidadania russa por decreto presidencial. O homem que antes pichava prédios governamentais agora vestia um terno, ainda que as tatuagens aparecessem sob o colarinho, para assumir um cargo como vereador na cidade de Krasnogorsk. Mas a polêmica o seguiu. Como um anarquista declarado poderia se filiar ao Rússia Unida, o partido de situação de Vladimir Putin? Para seus críticos, Jeff tornou-se uma ferramenta de propaganda. Para Jeff, foi a única maneira de conseguir poder real para abrir academias gratuitas e ajudar crianças em zonas de conflito, como o Donbass. Em 2023, o golpe final em suas raízes. Monson entregou formalmente seu passaporte americano. Ele renunciou à cidadania do país onde nasceu, citando a hipocrisia das intervenções militares de Washington. Ele agora era um membro do parlamento de Bashkortostan, falando um russo ainda claudicante, mas defendendo com fervor a sua nova pátria no coração da Eurásia. Hoje, Jeff Monson caminha com dificuldade. Seus joelhos estão gastos, suas costas estão travadas e um de seus olhos perdeu parte da visão após décadas de traumas. Ele é um homem fisicamente quebrado, mas ideologicamente inabalável. A história de Jeff Monson nos obriga a encarar perguntas difíceis. Ele é um traidor ou um homem de princípios que encontrou seu lugar no mundo? Ele é um libertário ou um peão em um jogo de xadrez global? Talvez ele seja tudo isso ao mesmo tempo. O Snowman deixou os Estados Unidos como um rebelde sob vigilância e encontrou na Rússia uma estranha forma de paz institucional. No fim, sua maior luta não foi contra Tim Sylvia ou Fedor Emelianenko, mas contra a ideia de que um homem pertence apenas ao lugar onde nasceu. Jeff Monson provou que, para o bem ou para o mal, é possível mudar de pele, de bandeira e de alma. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Convidamos você a deixar o like, comentário e se inscrever no nosso canal. E caso você queira nos ajudar, temos produtos da Venom, a patrocinadora oficial do UFC, que fornece todas as roupas dos lutadores. O link para comprar está disponível na descrição deste vídeo.